Salmo de número 23, todo mundo sabe de cor, né? Vou ler, diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas-me um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honrastes ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A perspectiva é pensarmos no Salmo 23 em dois momentos, hoje e domingo. Hoje, sob a perspectiva de ser amado por Deus no Salmo 23. Né? Sob a perspectiva, sob o olhar de Deus me amar. Nós chegamos a um ponto de uma sociedade adoecida. Esturdia, como diz por aí. Peguei os alunos numa brincadeira com outro aluno, ele estava lá meio cabisbaixo. E eles falaram: não, tia, ele está com depressão infantil. Eu disse: como assim? Por quê? Ele: não, é porque ele está apaixonado da menina lá na vizinha dele, a vizinha dele não quis namorar com ele. Aí ele está em depressão infantil. Imagino que deve ter ouvido o conceito na televisão e o menino estava triste, então logo concluíram que era depressão infantil. Mas o bem da verdade é que o mundo está adoecido, a pandemia veio e agravou isto, né? Então nós vivemos um tempo de homens e mulheres não amados. E dentro de todas essas dificuldades deste momento, nós temos associado de forma muito bruta o amor que nós temos uns pelos outros, pela condição das pessoas à nossa volta, nós refletimos isso a Deus. Os relacionamentos hoje não são saudáveis, a maioria expressiva não produzem o altruísmo necessário para as pessoas se desenvolverem emocionalmente maduros. Então, são crianças que se tornam adolescentes, que se tornam jovens, que se tornam adultos, emocionalmente fragilizados. Emocionalmente, com grandes dificuldades sociais. E aí nós pegamos essas dificuldades e nós partimos da premissa, ou vivemos o fato de que nossos maridos não nos amam. Nós partimos da premissa de que nossas mulheres não nos amam. Nós partimos da realidade de que nosso patrão não aprova o nosso trabalho. E nós vamos interiorizando isso, nós sentamos e botamos isso diante de Deus, como se Deus também não nos amasse. E nós acabamos por viver essa vida, então, junto com Deus, na igreja, aqui, mas sem desfrutar desse amor que cura. Sem desfrutar desse amor que transforma. E aí nós vamos projetando isto e nos esquecemos de encontrar o verdadeiro amor exatamente ou unicamente onde ele pode ser encontrado, nos braços de Deus. E essa coisa de ser amado por Deus é algo que tão sério, né? Tão complexo, porque todos nós, de uma forma ou de outra, estamos tentando mendigar este amor. Eu tive uma situação social muito intrigante, interessante, recentemente, em uma de minhas salas. Duas amigas íntimas naquele ponto assim de que chega a ser insuportável. Para a gente que não aguenta tanto amor, a gente não aguenta tanto amor. E aí elas brigaram. E elas se fechavam com o resto das meninas da sala, elas riam, criticavam todas as meninas da sala. Mas elas tiveram um perrengue, uma semana e meia atrás.
E como elas estiveram no perrengue, elas se descobriram só. Porque elas eram fechadas, a relação delas são fechadas. Tem marido e mulher que tem relação fechada. E aí quando dá perrengue, se percebem só. E elas se perceberam só, e elas abriram o leque, porque cada uma delas foi angariar novas amigas para criticar a outra que tinha desprezado. Legal demais. É um campo de aprendizagem espetacular. E assim foi e aconteceu. Uma rebanhou umas bobinhas, a outra rebanhou outras bobinhas, e as bobinhas estavam lá, best friend. Melhor amiga. Já, todo mundo que passou por colégio já viu isso, né? Aí, semana passada, o Guilherme falou assim, olha, suas otárias, eu não dou 15 dias para fazer as pazes, e vocês serão as bobinhas de novo. Aí, quando foi essa semana, segunda-feira, quando eu chego para dar aula, já estavam as duas sentadas rindo, zombando de todo mundo. Aí eu não aguentei, e fiquei calado, porque eu mudei. Às vezes a gente até fala, às vezes a gente até arrepende de falar. Às vezes a gente até joga pérola. Às vezes a gente joga pérola para porco. E aí nesse dia, segunda-feira, eu calei. Ontem eu calei até 3 horas da tarde. 3 horas da tarde aí eu não calei mais. Falei assim, agora vamos parar a tarefa e vamos conversar. Achei ele rapidamente no YouTube, um videozinho sobre amizade verdadeira, passei de 3 minutos e aí comecei uma palestra. Sobre gente falsa, sobre amor, sobre tudo isso que a sociedade moderna vive. Falei, vocês foram prova viva de que esse tipo de amor não vale a pena. Ele não te respeita, ele não te honra, ele te usa. Vocês foram usadas pelas coleguinhas aí. Usadas. E agora que elas não precisam mais de vocês, elas voltaram a zombar de vocês. Se valoriza. Aí dei aquela pincelada que o amor de Deus é aquele amor que nos encontra para nos valorizar. Que nos encontra com altruísmo. Jesus foi altruísta, Jesus se entregou para que nós pudéssemos, Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Aí terminamos, chegou o recreio, elas saíram para o recreio. Quando eu voltei, fui lá recebê-los para entrar novamente na sala. Uma das bobinhas virou e disse assim, tio, eu preciso contar uma coisa. Eu me diga, conta. Falei assim, a fulana fez uma coisa que eu achei tão fofo. Pedro Braga não me ensinou 2 conceitos. Super, super e fofo. Eu nunca fui super, eu já ia misturando super fofo, né? Aí é para acabar com o piqui. Eu nunca fui super e nunca fui fofo. Então, são 2 coisas que eu não entendo muito bem. Aí chegou assim, achei tão fofo. Falei, então me encontra logo, porque senão fofo vai ficar eu. Vou inchar, vou pocar, como diz no São Miguel do Araguaia. Sabe a fulana? Falsa. A Falciane, eu sei. Então, o senhor saiu da sala, a Falciane maior começou a chorar. Foi para o recreio, chorou, chorou, chorou. Aí ela parou de chorar. Aí ela escreveu um bilhete pedindo perdão para cada uma de nós que ela tinha usado. Mas sabe a outra Falciane? Ficou rindo de todo mundo. E se a metade já se tocou, já valeu a pena, eu acho. E eu falei assim, então, agora talvez podemos dar uma chance. Agora talvez podemos entender, porque, sabe, a gente cresce lá dos primórdios, lá dos primeiros dias de vida, experimentando esse tipo de amor. Você chega aqui, fecha os olhos e pensa em Deus e vê esse tipo de amor. Um tipo de amor condicional, meritocrático, um tipo de amor que vai bajular você, um tipo de amor que espera. Eu falei para elas lá, nunca, jamais mendigue que alguém goste de você. Se alguém não gostar de você, você olha para ele e fala como a gente falava quando era pequena na minha terra. Quer, se não quer, tem quem quer. Levanta e vai.
Estava ensinando isso para eles. E a gente tem que aprender, então, que o amor de Deus, ele não é esse amor. Eu acho interessante quando vocês estão peregrinando aqui sobre a face da terra, tentando achar amor em mim como pastor da igreja. Primeiro você me estressa, porque eu não nasci para isso. Nunca vou te achar fofo. Nunca vou te achar super, e nunca vou achar seu filho bonito. Eu não acho criança bonita. Legalzinha. Lá depois que ela aprender a falar, se ela for educada, terei uma paixão platônica por ela. Falei isso para um pai. Veio no portão e falei, cacete, meu amigo. Quero te elogiar. Porque estou tão acostumado com gente sem educação, que está sendo um privilégio conviver com seus filhos. Mas ainda assim a gente chega aqui, senta aqui, nessa perspectiva de que o amor que a gente quer tenha que brotar daqui. Salmo 23 diz que o amor verdadeiro, ele brota de Deus. Somos amados é por Deus. No versículo 4 ele diz que mesmo se eu andar por um vale de trevas e morte, eu não terei medo. Eu acho interessante porque vale da morte. Quantos de vocês tiveram uma experiência de ter um pé na cova? Levante suas patas aí. Leandro, você já quase morreu? Não morreu por quê? Tem oportunidades que são tão raras. Dizem por aí que oportunidade é como cavalo branco selado que passa galopando à sua frente. Ou você monta, ou talvez nunca mais ele passa à sua frente. Mas ficou perto? Pertinho? Chegou a sentir o cheiro do caixão? Sentiu o cheiro da vela? Chegou a ver o clarão da vela acesa? Eu, com 8 meses de gestação, minha mãe havia perdido, já contei isso muitas vezes, né? Mas é minha história, eu conto tantas quantas vezes eu quiser. Porque é minha, é patenteada. E minha mãe perdeu a visão em 65, perdeu 2 gravidezes e ficou grávida de mim em 69. Então, a única falha da escada dos 9 lá de casa que tem é da minha irmã mais velha e eu. E depois a Tereza. Ela perdeu a visão, cega total, enfim, engravidou. Eu nasci de 8 meses, com cordão umbilical enrolado no pescoço, naqueles partos de parteira. Ótimo, nasci. Foi a primeira oportunidade de morrer. A Israel. Transcendeu a mim. Então não siga meu exemplo. Aí eu tinha o que chamam de convulsão. Chamavam-se antigamente, os parentes mesmo diagnosticavam epilepsia. Eu desmaiei até os 6 anos de idade. Diziam que talvez era falta de oxigenação no cérebro por ter nascido com o cordão umbilical enrolado. Das últimas vezes que eu desmaiei, eu me lembro. A última vez, a clássica foi na casa do meu tio, nós fomos para lá ver a novela, porque, né, fomos para lá, porque ele era chique, ele era prefeito da cidade, nós fomos lá jantar, comer bem e ver a novela, que colorido, porque lá em casa era preto e branco. Aí eu me lembro de começar a passar mal e de desmaiar e de acordar no hospital no outro dia. Aí outras vezes eu não me lembro muito bem. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha que tomar um remedinho. Acho que era Gardenal. Eu me lembro que o povo lá de casa não tinha muito tempo para me dar o remédio. Então eu não me lembro quando eu parei de tomar. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu desmaiei, que eu tive convulsão. E isso foi ficando. Cheguei na igreja um dia, contei para o irmão doutor Evaldo, e falou assim, olha, não tem cura. A não ser que Deus cure. Se Ele tiver um propósito. Eu fiquei pensando, então, no Salmo 23, e agora, né, quando você se depara com a doença que mais mata no mundo, você tem que olhar para si e entender que Deus, Ele é Deus. E você chega, não é, Leandro, com o pé
na cova. É interessante a perspectiva de ser amado de Deus nessas circunstâncias. Por isso que eu disse para Carol, a tempestade passou, não. Ainda tem muitas coisas que ele vai tirar e ainda tem muitas coisas que ele vai pôr. Porque ele te escolheu. Porque ele me escolheu. Ser amado é saber que, nessa perspectiva, é que ainda que eu ande pelo vale, eu encontro descanso em Deus. Daqui 20 anos a Carol vai contar a história dela para os filhos dela. Lá, eu passei lá numa cidade, fui, voltei, Deus abriu as portas, Deus me deu bolsa, Deus me deu vaga. Parece que foi tão simples, parece que foi tão rápido, parece que foi tão... Assim, Deus fez o que tinha que fazer. Fazer com todo mundo. Mas não, foi um processo longo, demorado. Processo de cura, processo de descanso. E é bom quando a gente chega num ponto da vida que a gente descansa nos braços de Deus porque se sente amado. Há alguns anos eu tomei a decisão de não mais me desgastar se as pessoas me amam ou não. Eu sigo em frente. Tento fazer o melhor que eu puder em todos os lugares que eu estiver, para todas as pessoas que estiverem à minha volta. O melhor que eu dê conta. Tem coisas que eu não dou conta. Como disse, eu não dou conta dessa coisa de fofo, dessa coisa de super. Não adianta, dou conta. Mas aquilo que eu dou conta, eu tento fazer, e vou, e vai, a vida vai. Vou, né, não me sacrificando pelos outros, mas tentando servir da melhor maneira possível. E isto vai enchendo o meu coração dessa perspectiva de que sou amado por Deus. André Rieu, e o André Rieu é conhecidíssimo no mundo e na internet, principalmente no YouTube. André Rieu hoje, atualmente, contemporaneamente falando, é considerado o maior maestro dessa geração, ele ainda está vivo. André Rieu, as orquestras dele são famosas no mundo todo. Eu assisti uma entrevista na TVE com o André Rieu. Não gravei muita coisa não, mas ele falou uma frase que nunca saiu da minha memória. Ele disse, quem cultiva vida interior não padece de solidão. E, cara, se não é crente, devia ser. Sabe aquela coisa das pessoas entrarem em depressão porque ficou meio dia sem conversar com ninguém? O que nós precisamos é aprender a cultivar a vida interior. A ficar bem comigo e com Deus. Porque um com Deus é a maioria. Se eu sou amado por Deus, se eu percebo esse amor por Deus, que eu queria dizer para você que nem o vale da sombra da morte me tira a paz. É o que o salmista diz no 4. Se eu tenho a perspectiva de que sou amado por Deus, eu deito e durmo, escreveu o salmista. Se eu tenho a perspectiva de que eu sou amado, se eu acredito, se eu vivo isto, nem o vale da sombra da morte me causa temor. Mas a maioria de nós estamos temendo, estamos desajustados, estamos carentes. Tem um aluno, e sala de aula é um poço de aprendizado. Ele é o top das galáxias sendo da carência afetiva. Hoje mesmo ele falou assim, noite, me dá um abraço. Eu dou. Vem cá. Só que eu sempre falo com ele, filho, eu sei que seu pai não tem tempo de te amar, eu sei que sua mãe não tem tempo de te amar, eu sei que sua avó deliberadamente não te ama, mas vai chegar um momento que você vai ter que se amar. Porque vai chegar um momento que não vai ter ninguém para te dar esse abraço. E aí, se você mesmo se abraçar, o vale da sombra da morte vai te comer. Falei para ele, claro, não numa teologia tão rebuscada. Falei assim, olha, filho, hoje eu vou te dar um abraço, mas aprende a levantar e parar com essas carências. Chega uma hora na vida que a gente tem que enfrentar a vida. Quando? Queria te contar isso hoje, nesta noite. Quando nós
experimentamos o amor de Deus, o vale da sombra da morte não nos atemoriza. Mas já viu o freguês quando vai morrer? Sabe menino quando vai apanhar? Menino birrento, sem educação, que não teve nem pai nem mãe, que não foi filho do meu pai. Fala isso para os alunos lá. Você sabe por que você está fazendo isso? Simples, você não foi filho do meu pai, senão você não estava fazendo não. Tá não. Você não tinha nem pensado em fazer. Não tinha nem sonhado em fazer. Fosse filho do meu pai. Mas sabe aqueles meninos que não é filho do meu pai? E que aí ele que manda, aí a hora que vai bater, ele abre as mãos assim, que nem aranha, e ninguém tira ele da sala, ele gruda em tudo, ele vai grudando em tudo, né? No sofá, na parede, nas portas, e fica grudado, mas a mãe não dá conta de levar ele lá fora para dar uma peia nele. E às vezes nós fazemos isso, nós abrimos as asas e grudamos na vida e não deixamos a vida nos levar para o melhor de Deus. Mas quando eu sou amado, eu passo pelo vale sem nenhum perigo. Agora, já viu aqueles velhinhos que quando vai morrer faz isso? Eles abrem as mãos, mas não morre de jeito nenhum. Tem gente que não morre, tem gente que é duro de matar, né? Igual o Bruce Willis. Tenta uma, tenta duas, tenta três, tenta quatro, o cara está lá. Não morre. Porque fica lutando contra. Não é engraçado, né? E aí a gente chega no Vale da Sombra da Morte, aqui como salmista, e aí você olha e diz assim, Senhor, o que é o Vale da Sombra da Morte diante do teu amor? Estou lendo um autor, que eu não conhecia, Ravi Zacarias, e ele disse, estão tentando conceituar a morte. A morte é um espaço entre a sua vida e sua vida com Deus? Ele disse, é muito pequeno, é pobre, não dá para ser isso. E aí ele desenvolve muitas coisas, e eu acho isso incrível, porque quando a minha perspectiva do Senhor é maior do que a minha perspectiva de mim mesmo, do que a minha perspectiva, anota isso no seu coração, quando a minha perspectiva de Deus é maior do que a minha perspectiva de mim mesmo, eu atravesso o vale da sombra da morte sem temer, ainda que o vale me engula. E não foi a fofura de Deus que me sustentou aqui. Esses paradoxos bíblicos são incríveis. Versículo 4 diz que é a vara e o cajado que me protegem. Mas me protegem de quê? Aqui não fala de inimigo. Fala do vale da sombra da morte. Poxa! Então agora o trem fedeu de vez. Eu estou no vale da sombra da morte. E Deus vem com a vara e o cajado para me proteger disso. Ficou uma pequena falha no testemunho da Carol na sua oração. Que eu nunca poderei saber. Se quando ela agradeceu por cada rala que eu dei nela, se foi sincero ou não. Porque o coração do homem é terra que ninguém anda. Só o Espírito de Deus tem essa certeza. Entretanto, todavia, eu tenho uma compreensão que me é permitida ter. Se foi sincera, exige um caminhão de humildade. Vim diante de uma igreja. Reconhecer que errou, reconhecer que foi disciplinado, reconhecer que foi chamado a atenção e amar. Mas o Provérbios escreveu sobre isso. Exorta o sábio e o quê? Te amará mais. Exorta o insensato e vai receber a fúria dele contra você. Ele vai te odiar. Sou amado quando passo pelo vale. Não cabe na boca de um cristão a colocação, por que Deus permitiu isso? Você não tem que perguntar isso. Não pergunta isso não, isso é infantilidade, isso é rebeldia. Isso é melzinho de Satanás na sua boca. Por que Deus permitiu? Ele permitiu porque Ele quis.
Permitiu porque Ele é Deus. Porque se sou amado, não tem problema. Versículo 1, sou amado quando sou de Deus. Se eu fosse neopentecostal, de uma igrejinha de ponta de rua, eu diria assim, você é amado de Deus? Você diria, glória, aleluia. E sair dali e ia fazer as mesmas asneiras que estão acostumados a fazer. Então a gente não pergunta para não passar vergonha diante de Deus. Mas eu sou amado quando sou de Deus. Um dos versículos mais soberanos que Deus revelou no meu coração nos últimos anos foi o de Cantares. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Será que eu sou de Deus? Será que eu vivo isto? Falei isso no passado e fui muito mal compreendido. Vou falar de novo hoje para ser mais mal compreendido ainda. Seja forte. Vira para o seu irmão e fala assim, receba a luz. Você vai falar para o seu irmão, receba a luz. Nossa, o clima está tenso, hein? A Flávia, mas o Leandro ali falou assim, receba a luz, que eu senti 2 medos esta noite. Quando a Carol olhou para mim, e agora? Vai, fala de forma mais fofa. Bem-vindo ao clube. Receba a luz. O que eu ia falar mesmo? Ai, receba a luz. Estava falando que sou amado de Deus quando eu sou de Deus, né? Eu fui rir do trem e esqueci o que eu ia falar. Então prossegue. Agora eu lembro. Mas essa coisa de ser de Deus é algo muito incrível. É algo que transforma. Mas a maioria expressiva de nós não sabemos, não compreendemos o que é ser de Deus, não vivemos o eu sou de Deus. Outro dia eu perguntei para alguém assim, qual é o personagem mais integrante de Coríntios 13? Eu acho que foi para o Vinícius, não sei. Ah, é o amor. Não, o amor ali é figurante. Recebeu R$50 para aparecer. E não podia falar também não. Você viu o amor falando ali? Não. O personagem mais integrante de Coríntios 13 é o sino. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, seria como sino que retine e não comunica. O sino é que me dobra. O sino é que me humilha. O sino, ele faz um tremendo barulho, mas ele não comunica. Muitos de nós, por não experimentarmos o eu sou de Deus, fazemos muito barulho, mas não comunicamos. Nós precisamos descobrir essa coisa. Então, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Sabe o que eu estou percebendo recentemente? A pessoalidade das canções que a gente canta. Não tinha percebido. Não é só o Santo Espírito, és bem-vindo aqui não. Você viu que ela está praticamente toda na primeira pessoa do singular. É eu provei e vi. Mas nós estamos aqui cantando, esperando os irmãos lá do fundo provar para ver se a gente sente uma unção de tabela. Não. Vida cristã não é uma vida que se vive porque Deus ama os outros. Não. É exatamente aqui que você precisa receber a luz. Porque se Deus ama todo mundo à sua volta, mas não ama você, você vai para o inferno a si mesmo. Percebe como é pessoal? Então todo mundo à minha volta não interessa. O que interessa é a minha experiência de que eu sou de Deus. Só que o eu sou de Deus, ele é contado nos detalhes. E aí vocês me contam o contrário. Aí vocês me contam que não são de Deus. Se eu não sou de Deus, automaticamente esse amor não recai sobre mim. Estou enganchado com uma dessas canções, né? Estou ouvindo ela agora todos os dias no carro, tentando entender. Recaio de novo em sua graça. Meu Deus, como é que é esse negócio de recaio em sua graça? Recaio. Não tive ainda compreensão do que é recair. Eu caio na graça, eu desvio, eu recaio, eu volto. O que é isso? Fico pensando que essa coisa de ser de Deus é algo que precisa romper alguns parâmetros, como, por exemplo, a inconstância.
Já teve relacionamentos de, e agora eu amanheci sem muita inspiração, vamos dar um tempo? Na minha terra tinha um nome para isso. Dois alunos começaram a dar pancada lá no futebol semana passada. Eu tenho um pernambucano arretado, menino. Sorridente, bem-humorado, bem resolvido. Pensa no menino bem resolvido. Sabe, ele está rindo. Ele tem 2 calças jeans e 2 camisetas. Um dia ele vai com um par, ele ainda combina. No outro dia ele vai com outro par. Ele joga a bola, ele brinca, ele ri, ele suja. No outro dia ele está impecavelmente limpo. Aí a professora da tarde falou assim, eu fiquei chocada com a redação do fulano. Eu, por quê? Lá na redação era sobre a família. Lá, o que você mais... Tinha perguntinhas, como por exemplo, o que você mais gosta? Lá na sua família. Aí ele escreveu assim, o que eu mais gosto da minha casa é quando a minha madrasta faz macarrão. Aí eu falei assim, tá. Ela falou assim, não, porque essa relação de madrasta e filho é tão complexo, né? E eu achei tão incrível a redação dele, de como ele é bem resolvido, de como eles se amam, de como ele chega aqui amado, apesar das dificuldades, né? E quando eu sou de Deus, né? E aí e ele não perde muito tempo, não. E aí tá lá os dois brigando no futebol semana passada, aí ele passa assim para mim e fala assim, tchê, toma tipo esses dois não, esses cabras não tomam tipo não. O que foi pernambucano? Chamei de pernambucano. O que foi pernambucano? Aí, ó, fica aí, ó, acidentado, daqui a pouco tá se amando. Eu falei assim, deixa jeitinho, só perde tempo quem fica perdendo tempo com eles. Mas esse tipo de coisa eu não vira muito, principalmente com Deus. Eu sou de Deus quando eu tenho constância, equilíbrio. Lembra quando nós falamos sobre equilíbrio? Caramba! Tenha coragem de picar o pé na bunda dos seus relacionamentos desequilibrados, porque não compensa. Se tem um tipo de gente que não compensa pôr na nossa vida a gente desequilibrado. E eu digo com categoria porque todo mundo tem a oportunidade de se equilibrar em Jesus Cristo. Quando eu sou de Deus, isso me equilibra. E amanhã, eu estou verde igual eu estou verde hoje. Sempre que a gente vai conversar com alguém para se tornar membro da igreja, a gente fala assim, olha, a igreja é isso aí, nós pastores somos isso aí. Você não vai ter muita surpresa daqui para frente, não. Eu espero que daqui a 50 anos a gente esteja... Não, 50 é muito. Daqui a uns anos a gente esteja aí do mesmo jeito. Não é? Porque a gente precisa ter um pouquinho de constância naquilo que a gente quer da vida. Aí eu olho para a Carol, o testemunho da Carol de hoje, e chega a uma conclusão. Caramba, mas a Carol teve sorte, né? Se fosse na minha terra, sabe como é que eles falavam? Carol nasceu com a bunda para a lua. Viu tudo que dá certo para ela? Não dá certo para mim, mas tudo dá certo para ela. Nasceu com a bunda para a lua. Se jogar na telecena acumulada, não precisa estudar mais não. Aí quando ela surtou que ia fazer medicina, eu falei, faz não. Você é tão crente, talvez você deixe de ser crente. Não, mas eu quero, é o que eu quero. Eu falei, então tá bom. Aí chegou assim, olha, aí eu vou parar de vir nos cultos da quarta-feira, porque eu tenho que estudar. Eu falei, senta aqui, senta aqui. Vem cá, sou professor há 20 anos. Nunca fiz medicina, claro. Nem queria, nem quero. Esses dias eu quase quis, depois que li um livro, mas já desquis. Porque gosto a gente muda. Mas eu sei de uma coisa, o cérebro humano tem limite. Você está achando mesmo que essas 2h30 do culto de quarta-feira será o seu diferencial para passar na faculdade? Eu acho que o diferencial para você passar é a bênção, a aprovação de Deus. Sou profeta, não.
Sou pregador da palavra. Mas quando você vem e me fala, pastor, eu vou ficar uns dias servindo no culto para estudar para o concurso, eu já sei, você não vai passar. Você não vai passar porque Deus não vai deixar você passar. E se você passar, vai ser uma maldição na sua vida. Porque tudo que começa errado tem a probabilidade de terminar errado. Mas a Carol é inteligente, ela virou e falou assim para mim, já que ela se pôs como exemplo hoje, mas meu pai que vai pagar não quer que eu vou. Ele falou assim, então vamos amar muito seu pai, porque os dias deles estão contados. Porque qualquer pessoa que compete com Deus está fudido. Eu nunca vi homem ganhar de Deus. Porque ele pode até ser seu pai, pode até pagar suas contas, mas ele não é seu Deus. E qualquer homem que entra entre um ser humano chamado e Deus, como pão que o diabo amassou. Mais ou menos assim? Ninguém ouviu. Veio no culto. Teve até dia que veio no culto escondida. Só que ele estava filmando. Porque o que você precisa, filho, é ser de Deus. Você precisa de Deus olhar para você e falar assim, eu escolhi fazer dele, é meu filho amado que me compraz. Vem cá. Pensa comigo. Tanto que você é mequetrefe como cristão. Uma única vez na história da existência, os céus se abriram, Deus desceu e falou, esse é meu filho amado que me compraz. Foi para quem? O que aconteceu com Jesus? Tá vendo, Flávia? Deus também não é muito fofo, não. Eu esperava mais desse papo de tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. Vou te dar todos os reinos, vem cá, filho, deixa eu te mimar. Quem passar no seu caminho, eu vou meter a mão na cara dele. Semana passada, tem experiências incríveis. Uma aluna xingou outra aluna e a outra aluna xingou ela. Ela começou a fazer umas coisas, senta aí, não vai ter recreação mais não. Largar de ser fresca. Se você xingou, você também você aguenta. Se você não aguenta, você fica sentado. Vou contar para minha mãe? Você conta, mas conta a verdade. Se você não contar a verdade, amanhã eu conto a verdade para ela. A mãe dela chegou, ela saiu correndo, foi lá na Marilda. Barulhou, contou uma mentira. De longe, eu falei, mas o que ela falou? Isso. Vai deixar comigo amanhã? Deixar ela comigo amanhã. A hora que chegou a hora de sentar para a mãe chegar, ela já levantou. Senta. Senta. Eu acho que eu traumatizei ela. Você não levante. Sua mãe vai vir aqui. A mãe dela chegou lá e falou assim, eu quero conversar com a senhora. Porque ontem, assim, sua filha mentiu. E hoje, como ela mentiu ontem e deu certo, hoje ela mandou a professora de apoio dela calar a boca. E na minha aula não acontece mais. O dia que ela mandou, eu ponho ela para fora. A senhora vai vir buscar ela na hora. Porque eu respeito a professora de apoio, ela está aqui para ajudar ela não é escrava dela. Você junto com a menina. E segundo, quando eu danei com ela hoje, ela virou e falou assim para mim, vou contar para minha mãe, você vai ver o que ela vai fazer com você. Então eu só quero acertar com a senhora e com ela. Quem tem medo da senhora, quem tem medo da sua mãe é você. Eu não tenho medo da sua mãe não, filha. Talvez você não saiba, mas não tem medo da sua mãe não. Então uma coisa interessante que a gente precisa aprender a crescer, porque às vezes nós estamos dando esses chiliques na vida, tão somente porque o verdadeiro probleminha está lá onde eu não sou de Deus. Ser de Deus não é, Aline, resolve tanta coisa. Vocês não têm noção de tantas vezes eu recebi a Aline com chilique, com drama. E o Oscar de melhor drama vai para a Aline. Vai ser, Aline, igual o choro, vai lá, faz o que você sabe fazer. Se o burro não vê, melhor para você. Mas ninguém chega à liderança sendo burro. Tempo cura até queijo. Não era isso que eu falava? E aí a gente vai crescendo. Eu não sei se falei muitas vezes, porque eu não sou muito fofo, mas acho que o negócio é de Deus.
Compartilhava com a Suzana recentemente, falei assim, engraçado, tem gente que é bom atender, né? Você tipo ali, né? Que você fala, tem a humildade de ouvir o que você fala, não vem com, não vem te contar que está bem, vem para saber como melhorar. Gente, tem gente ainda que tem humildade, incrível. E até incluir a Elaine nessa conversa. A Elaine é uma dessas pessoas, Suzana, que às vezes dá prazer de conversar, porque ouve. Mas tem gente que não. E quando não sabe ouvir, costumeiramente é porque não resolveu esse probleminha de eu sou de Deus. Então, essa perspectiva de ser amado por Deus no Salmo 23, eu sou amado quando eu passo pelo vale. Eu sou amado quando eu sou de Deus. E por fim, verso 6, eu sou amado quando eu sou acompanhado. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Acho essa coisa interessante de acompanhado. Já teve a experiência de ser acompanhado por Deus? Eu sou amado no Salmo 23 quando Deus me acompanha. Vocês são muito novos e vocês não assistiram As Pupilas do Senhor Reitor, que foi um clássico da literatura que virou novela uns 30 anos atrás. Né? Eu assisti uns episódios. E o padre lá, o senhor reitor lá, o padre, está descendo com o pupilo, com o discípulo dele, e ele fala uma asneira lá, e o rapazote diz, uai, seu padre, a gente pode falar isso com Deus? E ele diz assim, ora, a gente passa a andar tanto com Deus que a gente toma certas liberdades. E aí é interessante quando a gente encontra a história de Enoque, que ele andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Fico imaginando, Deus ficou com ciúme de Enoque ter que suportar gente como nós e levou ele para si. Eu acho que ele era bom de papo. E acompanhar Deus. Saca quando Abraão ia pelo caminho e Deus ia numa teofania do lado dele, conversando com ele. Ah, mas e se em Sodoma e Gomorra tiver 5 justos? O senhor vai destruir? Ele falou, não, mas se você achar, aponta lá para mim que eu destruo. Sabe, de Deus acompanhar. Cara, o que falta na sua vida é o favor de Deus. Não é talento, não é nem emprego, não. É por isso que temos comido pão de dores. Tem resolvido. A gente vai, conquista, perde. Vai, angaria um pouco, perde. Porque nós não temos o favor de Deus. Porque nós somos acompanhados por Ele no nosso caminho. E o incrível é que ser acompanhado por Deus não nos isenta de problemas, mas nos dá a garantia de que quando esses problemas vêm, o Senhor Deus nos dá a vitória. O Senhor Deus, Ele mostra a sua grandeza. Ele nos sustenta. Recentemente eu tenho pensado demais nisso. No sustento de Deus. O que você precisa é ser de Deus, cara. Não adianta viver com essa vida mequetrefe. E falei para vocês que eu ia lembrar. Agora eu lembrei o que eu ia falar e fui rir do Leandro, mas da Flávia esqueci. Agora vira para o seu coleguinha e fala assim, receba a luz. Eu ia dizer assim, tem apertado meu coração, tem dilacerado a minha alma, tem me feito chorar. Ao perceber, ao me entender, que alguns de vocês aqui têm tratado Deus como uma prostituta. Que vem aqui, tem uma noite de amores, põe o dinheiro no gasofilácio, dá as costas e vai embora. Como se Deus não tivesse nenhuma importância no seu dia a dia. Isso é tratar Deus como prostituta. Deus não chamou ninguém para esse tipo de relacionamento. Deus nos chamou para ser acompanhado por Ele. Dia após dia. Cara, tem hora lá na escola que eu choro. Tem hora lá na escola que eu arrepio. Quando eu vejo Deus assim, dando aquele... Meu Deus, aí embaixo... Aí eu canto igual o padre. Não sei se o céu subiu ou se o céu desceu, mas está cheio de anjo. Tem ocorrido, vez por outra, aqueles momentos únicos
de que eu olho para tudo e vejo Deus acompanhando. Então, meus queridos, toma muito cuidado para você não tratar Deus como uma prostituta. De vir cá e tocar o seu instrumento e sair daqui como... Não, se tiver 2 períodos de louvor e um você não está escalado, Deus não está aqui naquele período. Jesus. De achar que você pode vir aqui uma vez por mês, por dias, e achar que tem relação com Deus. Meu Deus, não é assim. Passei a semana tentando desejando dar conta de falar para vocês isso. E não sinto completamente que eu atingi meu objetivo, não. Mas nós somos amados de Deus, nós precisamos aprender esse amor e viver esse amor. Esse amor relacional. Esse amor que transforma, que me preenche ao ponto de que tudo à minha volta é complemento, mas nada a razão da minha existência. Tudo é complemento. Amadureci com escola, chego lá, que é complemento da minha vida. Hoje é festa junina, das 7 da manhã às 5:30 da tarde. E eu não pude fugir daquilo. Mas o coração estava na vigília. Quero louvar o Senhor. Vai chegar um momento que tudo isso passa. Até a uva passa, por que o tempo não passa? Porque minha prioridade é Jesus. Mas não tenho visto isso. Às vezes tenho visto que a prioridade é a nossa felicidade. É o que eu quero. É a minha birra. E eu encerro dizendo, de todos os castigos bíblicos, o mais cruel que eu vi Deus dizendo que faz é entregar o homem aos desejos do seu próprio coração. Você quer demais casar com ele? Ixi, Deus casa você com ele. Você quer demais esse emprego? Ixi, Deus te dá esse emprego. Você quer demais dinheiro? Ih, Deus te dá dinheiro. Ele entrega. Assim como tem muitos de nós andando nos desígnios dos nossos próprios corações. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, quando tu era mais jovem, você se cingia a ti mesmo, mas agora não. Agora outro irá te dirigir. Jesus quebrou a maldição de ser entregue a si mesmo na vida de Pedro. Desejo que Jesus quebre a maldição da sua vida de ser entregue a si mesmo. E Ele comece a dirigir a sua vida. Sou amado de Deus. Mesmo quando eu passo pelo vale. Sou amado de Deus quando sou de Deus. E sou amado de Deus quando sou acompanhado. Acompanhado por Ele. E aí ele encerra no 6. E quando eu sou acompanhado, eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Poesia e teologia bruto. Se sou acompanhado por Deus, eu voltarei à casa de Deus enquanto eu viver. Pai, eu te dou graça, eu te honro. Eu te louvo por esta noite, por esse tempo, por cada uma vida aqui. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor desenha todas as coisas. O Senhor escolhe cada um de nós, a cada tempo, a cada circunstância. Toma-nos, leva-nos, faz de nós segundo a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Muito bem.